de lá, já estava como núcleo de grupo de oração. Tinha muitas formações, né? Mas eu estudava na época e era assim, até as férias eu me dedicava mais à comunidade do que propriamente no período escolar, né? E aí, hoje eu sou professora, para quem não sabe, sou professora de ensino médio, né? Trabalho com adolescentes. E muitas vezes, quando eu vejo determinadas situações com os meus alunos, inclusive tem alguns acompanhando, eu me pergunto onde eu estava naquela idade, naquela determinada situação, que eu não vivi aquilo que eles viveram ou que eles estão vivendo. E um certo dia Deus me trouxe a resposta, né? Eu estava dentro dessa caminhada, dentro desse propósito que Deus tinha para mim. Mas era jovem, né? Eu tinha 15 anos na época, caminhei, fiz a minha caminhada com Jesus. Mas chegou um tempo que eu disse, eu quero viver. Oi? Pronto. E aí onde é que mora o perigo do jovem? As paixões, né? E aí, eu não conhecia, porque eu já conhecia, não foi. Mas vai dar tudo certo. Ele vai me dar o 10. Agora eu vi que eu tô com moral, viu, Kerma? Sérgio me deu o microfone dele. Meu Deus do céu. Depois eu explico sobre isso. Mas vamos lá. Ele não dá pra ninguém esse microfone. E aí, eu conheci ou reencontrei um primo, que na verdade é filho de uma prima minha. Meu primo segundo, né? E aí foi aquela coisa do encanto, do primeiro momento e das paixões. E nós nos apaixonamos e namoramos aí quase um ano. Mas aí tinha aquela coisa da família, né? Da família não aceitar. E aí aquela coisa muito ingênua, muito nova. Ele disse, só tem uma coisa, nós vamos ter que casar. Aí eu disse, vixe, como é que vai dar certo? Aí eu fui enrolando. Mas aí eu apareci grávida. Então, estava grávida. E aí, como eu tinha caminhado muito tempo dentro de grupo de oração, o que eu falei? Preciso casar. Só que eu não percebi que o que eu tinha feito antes, eu não ia corrigir com o casamento. Mas eu achava que eu tinha que casar porque era o certo a se fazer. Porque eu tinha caminhado e eu entendia que para o bebê nascer eu tinha que estar casada. E na igreja. E aí, vamos se preparar para esse casamento. Meu pai, infelizmente, não pôde vir, porque senão ele ia confirmar, né? Mas os filhos estão aqui. Mas ele disse que se soubesse que eu estava grávida, não tinha permitido o casamento. E eu digo, porque o senhor não fez isso? Mas tudo bem. E aí, vamos fazer esse casamento. Em menos de um mês. Parecia aquela coisa de antigamente, os casamentos arranjados, né? Só que eu resolvi casar no dia do aniversário do meu pai, 4 de março. Era um sábado de carnaval. Não tinha sequer um padre, porque o pároco da minha paróquia estava em retiro. Então, eu não tinha quem celebrasse meu casamento. Então, eu não emiti convites. Na quarta-feira, me ligaram da igreja que tinham conseguido um padre. Aí eu digo, então, joia, vamos manter o plano do dia 4. E aí, na sexta-feira, no dia 3, eu casei no civil. E antes de sair, teve uma confusão em frente à minha casa. A gente perdeu o horário. Meu pai quase que não saía por conta desses vizinhos lá brigando, enfim. E eu agoniada, vamos para o casamento. Chegamos, que a gente casou no interior, né? Minha família é de Pacajus, a gente casou lá, o civil. E aí, quando chega lá, cadê a roupa do noivo? Casou com a roupa emprestada.
Passou. Vamos agora para o casamento católico. Aí eu me achando a princesa, né? Porque era o primeiro casamento, tinha bolo, tinha tudo que eu tinha direito, só não teve convite. Porque convite foi só de boca, minha mãe chamando as amigas dela, né? E vamos. Quando eu chego da igreja, eu soube que a minha prima, que é mãe dele, tinha passado, desde a hora que ela entrou, é a única foto que eu tenho desse momento. Que ela entrou com ele até o final do casamento, ela chorou o tempo inteiro. Mas não era de felicidade. Parecia que ela estava num velório. E aí seguimos, fomos para casa, vivemos 1 mês e meio. Eu descobri que ele estava com outra. Tentei conversar, éramos jovens, acho que eu tinha 21 anos. Tentamos conversar e ele voltou. Passamos mais 1 mês e meio. No dia 9 de junho, quem for bom na matemática, 3 meses e 4 dias. E 5 dias, nós nos separamos de vez. Eu não tive maturidade para salvar o meu casamento. E aí eu passei o restante da minha gravidez em depressão. Todo mundo dizia, entra que você vai conseguir a nulidade. Eu falei, não, mas demora muito. Gente, há 22 anos atrás, tá? Demora muito, 23, né? 23 anos atrás, demora muito, eu não vou conseguir, porque eu vou ter que ia para o Vaticano na época, não era resolvido aqui, enfim. Aí eu disse, mas eu vou. Aí sempre eu dizia que eu ia, mas nunca eu ia. O neném nasceu e a gente não voltou. Pelo contrário, teve uma briga terrível, inclusive de agressões verbais e físicas. Não ele, eu estava de resguardo. Mas ali foi a minha libertação, eu descarreguei tudo, né? Passou. Mas sempre aquela coisa no meu coração. E hoje Deus me fez lembrar de um fato. Depois desse acontecido, a primeira pessoa que eu me relacionei, não por amor, por interesse, era um policial. E o que eu pedi a ele, foi um relacionamento simples, acho que nem 2 meses. Eu dizia para ele que o sonho da minha vida era ter uma arma. Mas eu já estava, por quê? Eu não tinha perdoado. Eu já estava maquinando tudo. Aí ele disse, mas você vai ter que... Eu disse, não, mas você anda comigo, eu boto dentro da bolsa, uma pequenininha, porque eu acho bonito. Graças a Deus, esse rapaz, antes de cometer essa loucura, Deus tirou da minha vida. Porque senão o menino ia ficar sem pai e mãe, não era? Porque a louca ia fazer uma loucura. Chegamos a esse ponto. Passou. Eu não consegui esquecer, a mágoa não passava, fui embora para o outro lado do mundo, fui morar em Portugal. Lá sim eu sofri agressões físicas, humilhações, de todas as formas que vocês puderem imaginar. E lá eu tinha um namorado e ele dizia assim, enquanto você estiver aqui, você é minha. Ainda bem que não tinha essa fama de feminicídio, porque senão acho que eu tinha ficado mais apavorada ainda. Mas eu consegui vir embora. Quando eu cheguei, que vi o meu filho pequeno, eu falei, não volto mais. Ele achava que eu ia voltar, eu disse, não volto mais, vou ficar aqui, vou me aquietar. E segui a vida. E aí, minha gente, 4 anos depois desse casamento terrível, eu conheci o meu esposo hoje. Nós começamos a namorar, menos de 1 ano ele me pediu em casamento. Meu pai deu um conselho, não case não, vamos morar junto. Porque o outro tinha sido muito traumático. Vamos morar junto? Eu falei, tá bom, vamos morar junto, se der certo a gente casa. Mas fui. E aí, com muita luta, muita batalha, passamos 4 anos vivendo junto, que nem diz o pároco da minha paróquia, amancebados. Aí fomos, aí eu engravidei. Foi todo planejado, meu filho foi muito desejado, foi muito amado desde antes de ser concebido. Então, você também, o mais velho já está reclamando, você também, meu amor, você é fruto de uma paixão, né, de um amor, o menino já está reclamando ali. Mas é assim, a minha vida é uma comédia. Não, mas tem que falar sério, né, manhã? Vou falar, E aí, engravidei, tive o meu filho,
Mas existia um vazio. Existia um vazio muito grande. Mas eu, como tinha conhecido e cuidado, porque a palavra de Deus diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. E eu vinha sempre essa passagem na minha cabeça. E eu sabia que eu não podia estar em comunhão com a minha igreja, porque eu vivia em pecado. Vou explicar, para quem não entende. Eu era casada na igreja com tinha me separado e estava vivendo com outra pessoa e já tinha até um filho. Para a igreja não tem outro nome, é adultério. E eu vivia em adultério. Aí eu disse, já que eu não posso ir para a minha igreja, agora eu vou perambular. E aí, minha gente, olha, macumba, candomblé. Oxi, tinha uma amiga minha que ia fazer, não sei o que, raspar a cabeça, que era para ser mãe de santa. Eu fui com ela, ó a coragem. Morria de medo, mas fui, né? Ia para macumba, achava aquilo lindo, via aquelas baianas, o povo tocando os tambores, Serginho, eu achava a cor mais linda do mundo, acredita? Achava linda aquilo. Eu dizia, eu quero botar uma saia dessa daí, que isso aí é muito bonito. O povo matava os bichos, eu dizia, vale, vão fazer o quê com isso aí? Ficava admirada, né? E aí, jogava carta para mim, e eu dizia assim, eita, tudo que ela está dizendo aí é verdade. Porque não se enganem. O inimigo, ele conhece o nosso passado. Mas aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, só a Deus pertence. Se você não tiver verbalizado, o inimigo não tem poder sobre isso. Então ela dizia tudo que tinha acontecido comigo, mas ela não dizia meu futuro. Ela até arriscava, mas nunca aconteceu, né? Eu estou esperando até hoje, mentira, estou esperando não. E aí seguimos, né? Aí uma amiga minha teve um sonho com a minha mãe. Sim, aí minha mãe já tinha falecido, tá, gente? Minha mãe tem 10 anos que fez sua Páscoa e está na glória com Deus. E aí a minha amiga sonhou com a minha mãe dizendo para ela, me dizer que estava muito triste com o que eu estava fazendo. Ora, mas eu estava me achando a bichona, menino, para macumba e me achando. Aí eu disse, não vou sair não. Ela disse, mulher, pois vamos para o centro espírita comigo? Olha, tirou de um canto, tirou da lama, botou no poço. Aí eu digo, pois vamos. Lá você vai eu para o centro espírita, recebendo passe. Olha, só sabia que passe era de quadrilha, não era? Aí fui receber o passe. E lá ia para o espiritismo. Depois, a pessoa disse assim, o diretor da minha escola é evangélico. Aí disse, minha irmã, vamos conhecer minha igreja? Não sei se vocês conhecem Fortaleza, mas conhece Fortaleza, claro. Lá no quente do Jardim Jatobá. E eu ia domingo de noite com um menino 2 anos, pequeno, arrastando. O pobre do menino, sabia nem o que era. Eu, bora. Porque eu achava que era a igreja que ia me acolher, porque eu mesma me julgava dentro da minha igreja. E aí segui. Fui com o menino. Aí meu marido foi e fez uma proposta indecente. Ele disse o seguinte, volte para a igreja católica que eu vou para a missa com você. Você foi, que não é meu marido? Foi não, nem ele. Nunca. Voltou a pisar na igreja quando foi para a gente batizar um afilhado. Aí eu disse, mas tá certo, mas já tinha saído. Aí lá, na igreja evangélica, aconteceu um episódio que foi determinante. Eles foram falar dela. E eu queria pedir licença a vocês, porque eu a chamo carinhosamente de minha pretinha. Falaram de minha pretinha. Aí eu não aguentei, eu disse, não dá. Porque eu até fui lá para frente aceitar Jesus, que eu não sei qual o significado disso. Porque, né? Como é? Eu vou aceitar? Eu não entendi. Eu vou aceitar Jesus. O que é isso? Aceitar Jesus. Mas eu fui para frente, né? O pastor chamou. Mas quando falaram dela, aí eu disse, não vão falar. Não vão falar de Nossa Senhora na minha frente, porque eu cresci coroando Nossa Senhora. Vixe, porque minha mãe era quem fazia a coroação, então eu era a anja, né? Ficava lá em cima, olha. Quem botava a coroa era eu, ninguém mais. Aí, saí da igreja e fiquei desbundada no meio do mundo. E aí, minha gente, tudo que vocês imaginarem de ruim começava a acontecer. Porque quando uma coisa vem, ela não vem sozinha, né? Ela vem para cair aos montes em cima da gente. E nada. E aí, na sala de aula, um dia, um aluno olhou para mim e disse, fulana, tu já contou tua história para a professora? Aí eu, gente, eu detesto fofoca. Aí eu digo, o que foi, mulher? Me conta. Bem natural, né? Porque eu detesto. Mulher, me conta.
Aí ela disse, não, tia, é porque a minha família é uma família muito pobre, a gente passa por muita dificuldade. A escola que eu trabalho é tempo integral. Então, na escola, os meninos têm 3 refeições por dia. 10 da manhã, meio-dia e às 15 horas da tarde. Aí, a menina me contou que a refeição que ela tinha era da escola. Aí, minha gente, isso era uma sexta-feira. O coração velho nem se aquietou mais, até chegar a segunda-feira para eu poder conversar com a menina de novo e ver o que eu podia fazer para ajudá-la. Comecei doando cesta básica. E aí, quem me conhece sabe que eu sou bem normalzinha, né? Comecei doando cesta básica, depois material de higiene, até que um dia eu disse, mulher, vamos passar um fim de semana na minha casa? E desse fim de semana ela morou comigo 2 anos e 5 meses. Uma aluna que... Quem olhava a história dizia assim, vale, essa mulher é doida. Mas foi, né? Eu fiz essa loucura e coloquei. Quando a menina chegou na minha casa, mas tudo tem um propósito, tá, gente? Tudo tem um para quê. Quando ela chegou na minha casa, ela disse assim, ai, aqui vocês não vão para a igreja, não? Aí eu disse, mulher, eu vou para a igreja católica. E eu sabia que ela era evangélica. Mas bem ali, eu apontei na esquina da minha casa, tem uma igreja evangélica, você pode ir. Eu não tenho nenhum problema, só que eu não vou. Aí ela disse, não, pois eu vou para a sua igreja com a senhora. Aí eu digo, eita, lascou, e agora? Que eu não ia. Eu só fiz dizer que eu ia, mas eu não ia. Como era que eu ia fazer agora, para desmentir na frente da menina? Eu só fazia dizer. Aí tinha um lá que dizia assim, tia, a senhora é domingueira, né? Aquele cristão que vai para a missa, só vai para a missa de domingo? Aí eu disse, para lá, menina. Eu ficava era com raiva quando ele dizia isso. Mas nem isso eu ia, porque eu não ia para a missa. Terço? Rezar um terço? Oxe, não tinha tempo. Era a desculpa que eu dava. E aí, a menina, aí eu disse, pois tá bom. Aí eu tive que pagar a minha língua. Eu fui para a missa com a menina. E aí fomos, assim, mais ou menos um mês aqui na paróquia de São José. Eu morava aqui perto. Aí ela olhou para a minha cara e disse, e a senhora só vai para a igreja só um dia na semana? Aí eu, agora lascou. A menina, não tá bom não, fica à vontade dela, né, de dia domingo. Aí no mesmo dia, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. No mesmo dia eu vi uma postagem de uma outra amiga minha de infância, de uma missa da Rabone no poliesportivo. Quem conhece, quem chegou a alcançar a missa do poliesportivo? Eita, aqui tem gente, viu, Kerma, que estava lá, olha aí. Muito bem, era lotada. E aí era logo quem? Padre Antônio Furtado. E eu o conhecia do Shalom. Aí eu disse, eu vou para essa missa. Eu vi no Instagram, eu digo, eu vou. Aí fui arrastando meu pai, 80 anos, viu? Agora está com 84. Arrastando o pobre do velho e os 2 meninos. Chegamos lá, arranjei uma cadeira para ele, porque não tinha mais canto, e eu sentei no chão. Eu não consegui explicar em palavras para vocês o que eu senti naquela missa. Mas Deus me levou para o primeiro amor, lá em 95, quando eu experimentei o primeiro amor de Deus. Quando eu saí dali, eu disse, ali é meu lugar. É aqui que eu quero estar. Eu fui criada para isso. Eu não tinha mais uma dúvida. Aí já avisaram do grupo Ruá, esse que hoje vocês estão participando. Me avisaram do grupo. Aí eu cheguei aqui, perguntei ali, o pessoal meio antipático, mal disse, aí, senta aí que já começar. Eu digo, pois bem. Aí me sentei, né? Aí começou, e eu disse, vixe, eu quero mais. Aí fui para o seminário ali no Guri, fiz o seminário, eu digo, eita, quero mais. Aí entrei no caminho vocacional. No ano que eu entro no caminho vocacional, eu descubro um problema de saúde, 2 hérnias de disco na cervical. E aí o médico foi e olhou para a minha cara desse jeito, sem piedade. Você vai ficar de cadeira de roda mexendo só os olhos. Aí eu disse, em nome de Jesus eu repreendo. E saí do consultório dele, mas eu vinha destruída. A menina morava comigo, veio comigo no carro, e dentro do carro eu disse, minha Nossa Senhora, eu peço a tua intercessão por essa cura. E aí ele me deu uma alternativa que seria a cirurgia. Desse diagnóstico eu passei por 5 médicos, aliás, 4 médicos. Inclusive, minhas colegas do trabalho fizeram uma cota e pagaram uma consulta particular num médico que ele me examinou da cabeça aos pés. E aí ele queria me fazer um tratamento comigo à base de morfina. E eu disse, não estou doida, vou não. Vou não porque eu quero morrer bem velhinha, eu quero ser a última da Topi, que nem diz o irmão Emanuel, né? Aí se eu precisar depois, como é que eu vou usar a morfina? Que já é
o último estágio. Digo, não vou fazer esse negócio aí, não. E aí, eu vim para o grupo Ruá. Cheguei aqui, pedi a Deus. Aí, eu também sou muito... Agora eu faço ser outro, né? Sou meio... Não digam não, viu? Mas eu sou... Aí, eu disse, Jesus, é o seguinte... O Senhor vai me dar a resposta hoje. O que é que eu tenho que fazer? Eu faço essa cirurgia, a cirurgia estava marcada. Eu faço a cirurgia ou não? No meio desse processo, eu fui para uma psicóloga. E a psicóloga disse, era tão bom se você fosse para o doutor Márcio Paraíba, ele é meu vizinho, lá no meu prédio, não sei o quê. Aí eu disse, essa médica é mais doida do que eu, vai-me embora. E não dei confiança, porque ela disse, foi-me embora. Quando eu cheguei aqui, eu disse para Deus, no grupo, eu disse, Senhor, o Senhor vai me dar a resposta. Como eu não conseguia, ainda não tinha o coração, ainda vivia no pecado, não tinha o coração aberto para Deus, não ouvia a Deus, eu disse, o Senhor mande alguém, mande um mensageiro, porque eu quero a resposta hoje. E botei Deus contra a parede, né? Aí, nós tínhamos um irmão que ficava no Ministério de Música, o Israel. E eu, de olhos fechados, eu vi o Israel assim na minha frente. Eu digo, não pode. Eu abri os olhos, ele estava no canto dele. Eu digo, não pode. Aí eu disse, o Israel não proclama nada. Israel não proclama nada. Terminou a oração. Aí eu, bem normalzinha, do jeito que eu sou, fui até o Ministério de Música, olhei e disse, Israel, meu irmão, você tem alguma coisa para me dizer? Israel bem tímido, né? Ele olhou assim para minha cara e disse, não, por quê? A louca, né? Aí eu contei a história. Quando eu terminei de contar a história, sim, detalhe, a cirurgia, como é coluna cervical, ela é aberta aqui pelo pescoço. Não tinha Covid ainda, mas o médico me deu a feliz informação que eu ia ser entubada. Então, eu tinha mais medo do tubo do que da cirurgia. E não tinha Covid ainda, né? Mas eu tinha medo. Aí, quando eu terminei de contar, o Israel levantou o pescoço. Quando ele levantou o pescoço, ele tem a cicatriz. Aí, ele foi contar a história dele, que no ano, eu não lembro mais, ele sofreu um acidente de carro, quebrou o pescoço, foi operado no Hospital Menino Jesus pelo doutor Márcio Paraíba. Precisa de eu esfregar assim mais na minha cara? Não precisa, né? Estava ali a resposta que eu queria. Mas eu não conhecia o médico. Aí, no outro dia, eu fui lá. Estava tendo greve de ônibus. A mulher demorou a chegar. Eu disse, meu Deus, e agora? Quando a mulher chegou, ela falou comigo como se nós fôssemos amigas de anos. Isso era tipo uma quarta, quinta-feira. Ela disse, vem a segunda-feira que eu vou fazer um encaixe para você. Minha gente, um médico com a agenda lotada, da onde é que a mulher, a atendente dele, vai arranjar um encaixe assim, em 4 dias para ti. Aí eu fui. Cheguei lá, já tinha feito todas as ressonâncias, todos os exames, mostrei tudo. Aí o doutor Márcio disse, olhou, e aquele coração velho, né? Você precisa de 2 coisas, 2 profissionais, um educador físico e um fisioterapeuta. Você vai fazer hidroginástica, a cabeça, desopilar, e vai fazer pilates para fortalecer sua coluna. Sua coluna está passando, líquido, normal, a medula, não sei o que, não tem nada comprometido, não acontecer nada com você. Eu saí de lá, era dando pulos de alegria, vim-me embora. Comecei a fazer. Nesse processo que eu estava, acalmei meu coração. E aí, em um dos aconselhamentos, eu tenho essa graça de ter convivido com o nosso fundador, pouquinho tempo, mas convivi, tive um aconselhamento com ele. E ele me orientou com relação à nulidade. Aí eu disse, tá certo, eu vou fazer. Mas toda a vida, eu dizia, vou fazer. Tá nem na metade, já estão mandando eu parar, ó. Vou fazer. Aí eu disse, não, eu não vou, eu vou esperar. Comprei o livro que ele me indicou, li só o primeiro capítulo e ficou lá. E aí veio a pandemia, depois desse meu processo, né, da coluna, veio a pandemia. Antes da pandemia, veio o falecimento do nosso fundador, que foi algo que mexeu muito com todos nós da comunidade, mas Deus sabe todas as coisas, né? E eu ainda tive essa graça de ser aconselhada por ele. E aí, a pandemia nos afastou, as igrejas fecharam, aí era tudo que eu queria. Desculpa, eu não posso fazer a nulidade agora, porque o seminário da Prainha está fechado. Eu não posso fazer. E aí? Então, vamos continuar. Mas em julho de 2021, abriu, e aí eu disse, vou dar entrada. Mas era aquele vou dar entrada sem ir. Aí eu vim um dia para o grupo Ruá, na adoração,
eu pedi a Deus que me desse uma luz, me ajudasse como eu ia começar essa jornada. E aí, eu chego em casa, começo a assistir a live do Padre Rodrigo. O Padre Rodrigo é um dos nossos diretores espirituais aqui da Rabone, e ele estava com outro padre que eu não conhecia. Padre Josileudo Queiroz. Quem escuta a Dom Bosco, ele está sempre, né, na sexta-feira. E eu não conhecia. Aí eu disse, eu vou dar uma de doida, porque é bem facinho para mim, né? Aí eu botei lá, como é que eu faço a nulidade do meu matrimônio? Aí o Padre Rodrigo foi e disse, ele nem me conhecia direito ainda, ele disse, olha, Josileudo, essa aí é para ti. Aí ele foi e disse, eu não posso orientar aqui, porque era no Instagram, numa live aberta, então ele não podia, né, orientar. Ele disse, vá na minha paróquia, assim, tal hora, tal dia. Aí eu fui. Cheguei lá, levei já a história mais ou menos. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o homem é o advogado do Tribunal Eclesiástico. Todo o processo passa pela mão dele. Só que eu não falei com ele no Seminário da Prainha. Eu fui na igreja onde ele é pároco. E aí ele foi e disse assim, se o seu ex-marido assinar, você ganha um tempinho. E aí é tudo mais rápido. Mas como? Se tinha 20 anos que eu não falava com ele. Quando tinha as festas em família, se ele fosse, eu não ia. Se eu fosse, ele não ia. Tinha dividido a família. Ele era meu primo. Aí eu fui e disse, tá certo. O Padre Josileudo assinou e eu vim-me embora. Quando eu cheguei, eu disse, meu filho, me dê o número do telefone do seu pai. E eu acho que o menino tomou foi um susto. Aí, quando eu mandei a mensagem, eu pedindo perdão para ele. Por todos esses anos, por tudo que tinha acontecido, eu mandei um texto. Não deu 15 minutos e chegou a resposta. Que ele era quem tinha que me pedir perdão, que ele tinha me feito sofrer, que hoje ele tinha consciência de todo o esforço que eu fiz para criar o nosso filho, nanana. Aí eu fui e disse... Aí, sabe quando tem um elefante nas suas costas e fala assim, ó, tirou. Foi na hora que eu li essa mensagem. E aí ele disse, eu vou assinar o processo. Aí ele foi lá, assinou e nós ganhamos um tempo. E aí houve o perdão. Logo após essa mensagem, no outro dia eu fui no Seminário da Prainha, dei entrada e o processo começou a dar andamento. E aí eu entendi, depois em uma oração, que antes eu não tinha forças para colocar o processo para frente, porque o perdão não havia entre nós. Nem eu o perdoava, nem ele me perdoava. Seguimos. E aí, quando foi... chegamos o período de mandar as cartas para ingressarmos na nova fase do caminho vocacional aqui da comunidade. E eu recebi o mais doloroso e melhor não que eu já pude receber na minha vida. Eu não ia avançar para a próxima fase do caminho vocacional aqui na comunidade, porque eu estava com essa pendência da nulidade. E eu vivia com outra pessoa, né? Então, eu estava em pecado. Aí eu disse, tá certo, eu aceito, porque o erro é meu, né? Chorei horrores. Aí eu fui aconselhada pela formadora geral e pela minha formadora pessoal. Fui correr atrás. Aí eu sabia quem era o presidente do Tribunal Eclesiástico. Era pároco da igreja onde eu me casei. Aí eu cheguei lá, eu acho que a Armina até hoje pensa que eu sou doida mesmo. Eu disse, eu quero falar com o padre Antônio Carlos. Aí ela disse, não, mas ele está em julgamento, está em processo, ele não pode atender. Eu disse, quando ela termina de dizer, o padre vai passando no corredor, eu taco com o grito. Padre, preciso falar com o senhor. Aí eu acho que ele viu no meu olhar aquela angústia. E aí eu fui entrando e eu pedi a intercessão do nosso fundador. Eu disse, Pai Júnior, me ajude. Do jeito que o senhor me orientou, o senhor vai me ajudar agora. Aí eu levei o processo. E ele foi folheando o processo. Aí eu contando a história e ele nem olhava para mim, só olhando o processo. Aí ele foi e disse, quem é esse padre aqui? Eu disse, não, senhor. Arranjaram lá no dia. Pois você vá lá embaixo, fale com o Júnior. E peça para que ele veja quem é esse padre. Aí eu fiquei assim, eu tomei um susto na hora que ele falou o nome Júnior. Quando eu cheguei lá, o Júnior com um sorriso de orelha a orelha para mim. Parecia que já me conhecia há tempos. Resumindo, o Júnior encontrou quem era o padre. Eu voltei lá para o padre Antônio Carlos. E o padre não tinha
permissão para celebrar o matrimônio naquela igreja, naquele dia. Ainda mais que a gente não tinha passado por nenhum processo matrimonial. A gente chegou e casou. Não teve entrevista, não teve curso de noivos, não teve confissão, não teve nada. E aí ele foi aí eu fui, e ele falando, eu fiz o padre repetir 3 vezes, porque eu não acreditava. Eu disse, já está nulo? Ele disse, com isso aqui já está nulo, com esse papel, agora só falta ir para o sistema, declarar. Mas aí o azar, porque a pessoa não, né, tem que passar um sustozinho, não pode ser tudo de uma vez. Aí, se o que foi agora? Não, é porque vamos entrar em recesso do final do ano. Eu digo, bom. Aí a menina disse, ligue para mim na quinzena de janeiro que a gente lhe dá alguma resposta. Ora, enquanto não chegava esse dia 16, eu não aguentava. Liguei. Aí ela falou assim, não, mas está faltando pagar uma parte do processo. Eu digo, no outro dia, gente, eu não tinha R$1 no bolso. A gente estava na pandemia ainda. Eu estava sem trabalhar. Não tinha R$1 no bolso. Uma amiga minha, que eu digo que é minha irmã, porque é irmã do coração, me arranjou o cartão dela sem saber como era que eu ia pagar. Parcelei tudinho no cartão. Isso era uma terça-feira. Na sexta-feira, saiu a minha nulidade. E aí eu cheguei pulando de alegria aqui, né? E aí a minha formadora chegou e disse, vem cá. Tem um porém, você pode, porque ainda não tinha acontecido o retiro, né? Você pode avançar de fase, você pode mudar de fase, porém você tem que ficar no celibato até o casamento. Aí eu sou de caminhada, meu marido não. Mas aí eu cheguei juntinho e disse para ele, meu bem, é assim, assim, assim. Ia chegando o período da quaresma, então nós passamos o período da quaresma, eu acho que em torno, uns 60 dias no celibato. Foi a maior prova de amor que meu marido deu por mim. 60 dias nós vivemos o celibato e foi um momento de muita graça na minha vida. E aí eu fui me confessar, fiz a primeira comunhão de novo, né? Depois de 20 anos voltei a comungar porque eu tinha sede de Deus. E aí, no dia 20 de abril do ano passado, estou encurtando, viu? Dia 20 de abril do ano passado, nós casamos na igreja. E aí eu disse, eu tenho uma graça de ter vestido um vestido feito pelas minhas irmãs da comunidade. 3 irmãs minhas da comunidade fizeram meu vestido de noiva, do jeito que eu queria. E eu mandei o convite, aí dessa vez teve convite. Aí eu mandei o convite... Mas, no convite eu expliquei, não tem festa, e se no seu coração sentir o desejo de me dar alguma coisa, faça uma doação para a comunidade. E disponibilizei o Pix. Não sei, nunca perguntei à Kerma se alguém doou. Alguns me mandaram comprovante, outros eu não sei. E aí passamos. Meu casamento foi no dia 20 de abril, véspera de um feriado, numa quarta-feira, na igreja da Parangaba, 7 horas da noite. Trânsito, pouquinho, né? Aí eu combinei com o pessoal da escola, convidei o pessoal daqui, de modo que quando o padre olhou, ele disse, eu nunca vi um casamento com tanta gente, nesse horário, no meio da semana. Todas as pessoas que estavam lá sabiam da minha história e foram porque queriam testemunhar aquele momento. E eu chorei o casamento inteiro, mas não como um velório. Eu chorei de felicidade, porque ali eu disse para Deus, eu estou casando com meu marido, mas eu estou casando contigo, Jesus. Porque é aqui que eu quero estar. E aí, eu achava que ali já tinha, pronto. Deus já fez tudo que Ele tinha que fazer na minha vida, porque era o que eu mais queria. E aí, quando foi no dia 12 de outubro do ano passado, eu fui fazer o texto dos últimos dias, que eu acredito que todo mundo aqui conheça. Fui fazer online na minha casa, porque era feriado. Quando terminou o texto, meu celular toca. Um amigo meu da escola, posso mesmo? Um amigo meu da escola me contando de um problema com meu filho. Ele soube através de uma colega da faculdade, meu filho está terminando agora em julho, vai se formar, já tirou até as fotos, enfermeiro, formado pela UES, graças a Deus, o mais velho, fruto daquele casamento. E esse meu colega ele trabalha na UES e tinha conhecidos lá e ficou sabendo através de outras pessoas que no local, o mais novo vai saber agora, que no local do trabalho dele, onde ele estava estagiando, ele em uma oportunidade, meu filho
se mutilou. Meu filho se cortou. E eu estava terminando o texto, me arrumando para ir para o aniversário da Pérola. Mandei uma mensagem para ela e disse: minha irmã, aconteceu um imprevisto e eu tenho que ir. E eu não sei dizer para vocês, mas faltou chão nos meus pés de saber que o meu filho tinha se cortado. Eu via isso com os meus alunos, aconselhava, mas a ver o meu filho passar por isso foi muito doloroso. E o meu filho, quando fez o Enem em 2017, de lá para cá ele vinha desenvolvendo, ele não conseguia engolir. Ele, às vezes, a comida ele vomitava. A gente fez diagnóstico de bulimia, anorexia, nada. O que os médicos me diziam é um transtorno alimentar. E o meu filho ia para psiquiatras e psicólogos, tomando medicações fortíssimas, tarja preta, porque os médicos diziam que o que ele tinha era ansiedade. E aí, quando aconteceu esse episódio com ele, eu corri, marquei uma consulta, a médica encheu mais o menino de medicação, mas arranjaram um psiquiatra da UES para atendê-lo. E lá ele disse: você pode até ter desenvolvido a ansiedade, mas você tem um problema físico, vá para um gastro. Ele, como já é de maior, ele mesmo procurou e foi. O meu marido acompanhou. Quando chegou na endoscopia, fazendo todos os exames, quando chegou na endoscopia, o endoscópio não passou no esôfago. Aí o médico chamou o meu marido e disse: esse rapaz come comida sólida? Aí o meu marido: não, porque ele tem transtorno alimentar. Aí ele disse: não, ele não come porque ele não pode. E diversas vezes meu filho foi julgado por isso. A gente ia para lugares e a gente tinha que procurar um lugar que tivesse comida para a gente e para ele. Porque ele só comia comida pastosa. E todo mundo dizia que era frescura. Que o meu filho não tinha nada, que era frescura. Que eu era quem botava doença no menino. O menino não tinha nada de ansiedade. Mas o meu filho tinha um problema físico. E aí nós seguimos com esse diagnóstico. Ele foi para um outro médico, mas ele teve uma urgência que nós fomos para a Unimed. Lá o médico disse: eu vou interná-lo para fazer uma endoscopia de emergência. E aí lá o meu filho foi entubado. Eu não soube disso, eu só soube depois que ele saiu. Meu filho foi entubado e eu no centro cirúrgico, esperando por ele, eu me apeguei à minha pretinha, me lembrei dela e disse: mãezinha, cura o meu filho. Cura o meu filho. E aí fiz a minha promessa com ela. E antes da promessa chegar, antes da cura chegar, eu já estava pagando a promessa, porque eu confiei. Eu sabia que quem estava cuidando do meu filho era Nossa Senhora. E aí nós fomos indicados a um médico, doutor Odilo, uma pessoa que altamente de Deus, né, muito mariano também. Eu cheguei no consultório dele, vi logo Nossa Senhora e já me encantei. Meu filho foi para a consulta com o doutor Odilo no dia 13 de janeiro, no dia 8 de fevereiro ele fez a cirurgia. Ele foi diagnosticado com acalásia de esôfago. É uma doença rara. Para ganhar na loteria a gente não ganha não, mas doença, né, meu filho? A gente ganhou essa. Não tem cura. Ele vai viver o resto da vida com isso. Porém, a cirurgia ia dar uma qualidade de vida a ele. Mas quando eu saí do consultório, eu disse para o médico: não, hoje é 13. Eu vou para a missa, vou rezar pelo senhor, pelo meu filho, e o meu filho nunca vai sentir nada dessa cirurgia. Porque ele poderia, depois da cirurgia, ficar com refluxo. Meu filho fez a cirurgia dia 8 de fevereiro, e até hoje ele só não pode tomar nada com gás, água com gás, refrigerante, nada disso. Mas come feito um leão que está ali bem gordinho. Então, a minha maravilhosa Nossa Senhora Aparecida fez isso por mim. Trouxe o meu milagre, né? Deu a cura para o meu filho. A gente sabe que, mas ele pode ainda voltar a ter. Não, Nossa Senhora o curou. Eu tenho esse testemunho lindo para dar. E aí Deus, gente, quando você acha que Deus já te deu tudo, ele diz assim: ei, besta véia, vem cá, pega, tem mais uma para ti. Aí Deus vai e me coloca dentro dessa comunidade que eu sou acolhida, buscando a minha consagração, vivendo exatamente para Deus. Fiz a minha consagração à Nossa Senhora e hoje eu sou
não só uma mulher realizada, uma mãe realizada, uma esposa realizada, vivo dentro da graça de Deus, pedindo a Deus todos os dias que cada vez mais olhe pela minha família, traga mais curas, mais bênçãos e mais libertações pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Só queria dizer, só mais uma. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus traz o tempo perfeito. Eu não gostava que o meu marido bebesse, era algo que me incomodava, mesmo antes de vir para a igreja. Mas ele não só bebia, pode vir, Maxwell, já estou terminando. Não só para, mesmo antes eu já não gostava da bebida, porque eu nunca gostei. Eu toda a vida farriei na minha vida, nunca bebi. Nunca usei droga, graças a Deus. E aí, o que foi que aconteceu? Meu marido vendia cerveja. Meu marido trabalhava numa cervejaria. No começo do ano, antes do menino ir fazer a cirurgia, porque o plano era pela empresa, meu marido foi desligado da empresa. E o nosso desespero, se a cirurgia ia dar certo. Nossa Senhora providenciou, sabe o quê? O nosso plano era enfermaria. Meu filho ficou num apartamento, sozinho, com a cama para o meu marido dormir à noite com ele. E hoje, meu marido não trabalha mais induzindo outras pessoas a beberem, como também não bebe mais, graças a Deus também por uma promessa que ele fez à Nossa Senhora, pela cura do nosso filho mais novo, que é um outro testemunho para um outro momento, mas hoje nem vende e nem bebe mais. E eu sou muito grata, porque pelas mãos de Nossa Senhora, mais uma graça alcançada. Graça alcançada, graça testemunhada. Vamos ficar de pé para poder receber Jesus, né? E como Deus vai fazendo... E quantas maravilhas vão acontecendo, como aconteceu